Galera, e o Atlanta Hawks, hein? Depois de algumas temporadas desse time vagando pelo meio da tabela de classificação da Conferência Leste, era nítido que eles precisavam de uma mudança, eles precisavam fazer alguma coisa para entrar em um novo ciclo, e eles acabaram fazendo, que foi a troca do Trae Young, que é um grande marco nessa era moderna do Atlanta Hawks dos últimos anos. O detalhe é que eles começaram ainda essa temporada de 2026 com mais derrotas do que vitórias, mas assim como o Charlotte Hornets, que teve uma boa sequência recentemente, principalmente desde que virou de 2025 para 26, o Atlanta Hawks também tem vivido um momento especial pós-trade do Trae Young. Algo engraçado é que o Atlanta Hawks planejava trazer o Anthony Davis para jogar junto do Trae Young em Atlanta, porém, isso está sendo realizado em outra cidade, né? Desde que a troca aconteceu do Trae Young para o Wizards e depois a troca do Anthony Davis também para o Washington Wizards. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre o sucesso que tem tido esse time do Atlanta Hawks depois da trade do Trae Young. Com um núcleo jovem interessante para o futuro da franquia, com espaço na folha salarial para trabalhar na próxima off-season e com boas escolhas de draft, o GM do Hawks escolheu um caminho diferente, porém cauteloso, sem arriscar tudo para tentar o delírio de playoffs e tentar ser campeão, mas também sem arriscar tudo para baixo, né? Sem fazer aquele rebuild, aquela reconstrução começando do zero. Eles fizeram algumas movimentações e pensaram, vamos ver até onde isso vai nos levar. E até o momento está levando eles até os playoffs, mesmo que seja via play-in. Desde que aconteceu a troca do Trae Young, o time está com a campanha de quase 10 vitórias a mais do que derrotas em 29 jogos disputados, com o 10º melhor saldo de pontos, o famoso net rating da NBA. Após negociar Porzingis por Kuminga e Buddy Hield e outras trocas menores, eles conseguiram uma boa arrancada, tendo a melhor campanha do leste desde então. Segundo o armador Dyson Daniels, todo mundo está se comunicando e o vestiário está mais unido do que nunca, com um clima que parece totalmente diferente. E a mudança começou pela defesa, porque desde a troca, a Atlanta tem a 6ª melhor defesa da liga. CJ McCollum destacou que o foco do time tem sido esse: melhorar a defesa e se tornarem cada vez mais competitivos. E o curioso é que com o Trae Young em quadra, o problema era justamente esse: como construir uma defesa mais sólida, uma defesa mais competitiva, tendo que lidar com um dos piores armadores no quesito defensivo da liga, já que ele tinha menos de 1,90. Baixinho para os padrões atuais da NBA. Então o Hawks sempre tinha problema nessa parte defensiva, o que agora é uma força do time. Com o Trae Young em quadra, esse time do Hawks sempre terminava as suas temporadas tendo que compensar muito ofensivamente, já que na defesa eles estavam sempre na parte de baixo, tendo uma das piores defesas da liga. E agora o time está apostando em jogadores diferentes, mais versáteis, mais altos, mais atléticos, jogadores como Jalen Johnson, Nico Alexander, Onyeka Okongwu e Dyson Daniels, que tem uma coisa em comum: eles contribuem nos dois lados da quadra. São jogadores que ajudam muito ofensivamente, mas que também entregam muito esforço e muita qualidade defensiva. Além de se tornar um time melhor defensivamente, o time do Hawks também se tornou um time mais coletivo. CJ McCollum foi adicionado ao quinteto titular e desde então a franquia não teve derrotas. Vale ressaltar que o desempenho individual do CJ McCollum caiu, isso é verdade. Porém, junto disso veio o aumento da coletividade do time, mais jogadores conseguindo dar assistências, mais jogadores conseguindo pontuar. Isso faz com que as defesas adversárias não possam focar em um ou dois jogadores, porque todos eles conseguem controlar bem a posse de bola, controlar o ritmo do time e serem realmente ameaças ofensivas. Obviamente que o rosto da franquia agora é Jalen Johnson, que tem médias de 22 pontos, 10 rebotes e quase 8 assistências por jogo. Ele soma 13 triplos duplos até aqui e disse que esse é o time mais unido que ele já viu em Atlanta. Esse tipo de afirmação evidencia que a saída do Trae Young foi realmente boa para o restante do elenco, já que agora eles estão falando que é o elenco mais unido que já tiveram desde que o Jalen Johnson chegou. Nickel Alexander também vive um grande momento, com 20 pontos por jogo, 39% de aproveitamento na linha de 3 pontos e 90% de conversão de lances livres. Ele sustenta a defesa de perímetro do time ao lado de Dyson Daniels. Daniels tem suas dificuldades ainda no arremesso, porém é o melhor jogador no quesito defensivo desse time. Ele também ajuda nos rebotes e no excelente controle de posse de bola. E falando em controle de bola, esse time tem feito isso muito bem, conseguindo mais rebotes ofensivos, cometendo menos turnovers e batendo mais lances livres, com vários jogadores capazes de criar perigo ao adversário. No recorte dos últimos 29 jogos do Atlanta Hawks até esse dia 19/3, eles estão com 19 vitórias e 10 derrotas, ou seja,
uma campanha muito positiva do time que está se recuperando daquele início ruim. E mesmo que eles ainda estejam vagando pelo meio da tabela, como eu comentei no início do vídeo que eles faziam em temporadas anteriores, agora o astral é diferente. Por isso que eu até comparei no comecinho desse vídeo aqui com o Charlotte Hornets, porque eles vivem momentos parecidos, são times que começaram mal a temporada, só que depois de alguma mudança, a mudança para o Hornets no quinteto titular e nos jogadores ficando saudáveis, e a mudança para o Hawks da trade do Kuminga, da trade do Trae Young, fez com que um novo ar estivesse prevalecendo nessas franquias e uma campanha muito positiva. O Hawks soma agora 11 vitórias consecutivas. Se eles fossem um time de ponta desde o começo da temporada, obviamente que essas 11 vitórias consecutivas colocariam eles entre os 4 melhores times do leste, por exemplo. Mas como eles começaram muito mal e tendo que remar muito agora, eles ainda ficam nessa briga pela classificação direto aos playoffs, pegando uma vaga no top 6 ou ficando ali entre o 7º e o 8º para precisar de só uma vitória para ir para os playoffs. Se eu fosse torcedor do Detroit Pistons ou do Boston Celtics, eu estaria um pouco preocupado, tá? Porque esses times que estão ameaçando passar via play-in para pegar o primeiro ou o segundo colocado do leste, que são respectivamente o Pistons e o Boston, eles estão em um bom momento, estão acertando o time defensivamente, ofensivamente, e podem causar um grande problema aí para esse primeiro round dos playoffs da NBA. E todo esse momento que o Atlanta Hawks tem vivido mostra que às vezes tudo que a diretoria precisa é realmente coragem para investir, para fazer um movimento mais ousado, como foi o movimento do Atlanta Hawks trocando o Trae Young, e o resultado tá aí, um time mais coletivo, um time mais unido, controlando bem a posse de bola, melhorando a parte defensiva que era um problema do time anteriormente, e fica de modelo para times como o Memphis Grizzlies, né, que até tentou trocar o Ja Morant, que parecia ser o grande problema do time, mas ainda não fez esse movimento da trade por ele, embora tenha feito um movimento ousado de trocar o Jackson Jr. Fica de modelo também para o Sacramento Kings, para fazer uma aposta numa trade mais ousada envolvendo o Zach LaVine, DeRozan e Sabonis, e para outras franquias que estão meio que no marasmo, né, sem conseguir disputar lá em cima e sem ser ruim o suficiente para buscar uma escolha de draft. Embora, acho que agora o Sacramento Kings está conseguindo ser ruim o suficiente, mesmo que eles não tenham conseguido fazer as trades esperadas pelo Sabonis, LaVine, DeRozan, Monk, até o Westbrook, né? Eles, sem querer querendo, são um dos piores times do Oeste hoje, mas fica a dica aí. Vale lembrar que a NBA está propondo a mudança para o futuro aí de adição de 2 novos times, o que deve espalhar ainda mais os talentos da liga para outras franquias, ou seja, teremos ainda mais times com chances de serem um fracasso por conta pegar até a afirmação do Draymond Green, né, que a NBA não tem talento suficiente para sustentar nem os times atualmente que estão na liga. Imagina com a adição de mais 2, né? Mas de qualquer maneira, aumentará o número de times que fica vagando ali pela parte do meio da tabela para baixo. E aí, o que vocês estão achando desse time do Atlanta Hawks? Deixa aqui nos comentários. O Jalen Johnson tá indo muito bem, o Alexander tá indo muito bem, o Dyson Daniels tá indo muito bem, o Jonathan Kuminga merecia até um vídeo exclusivamente só sobre ele, porque esse também tá indo muito bem desde que chegou no time. E eu vou ficando por aqui, certo? Grande abraço e até a próxima.